Fala pessoal, vamos nós aqui as três questões da aula de hoje, tá? Vou tentar ser um pouco mais rápido que a aula anterior. Vamos lá, isso aqui é a questão se o aluno foi aprovado ou não, tá? Repente o programa que irá dizer se um aluno foi aprovado ou não, respeitando as regras atuais do UFC, tá? E quais são as regras atuais, professor? Bom, o aluno vai ter três notas, né? Aqui eu estou supondo que, tipo, o professor na cadeira ele vai ter três notas, três provas, tá? Você vai calcular a média dessas três notas. Se a média for maior ou igual a 7, o aluno está aprovado, ok? Se sua média for menor do que 4, ele está reprovado. Ou seja, estritamente menor do que 4, ele já está reprovado. Caso contrário, ou seja, se a média do aluno é maior ou igual a 7, nem menor do que 4, o aluno terá direito a fazer a F. Nessa situação de ter direito de fazer a F, o programa irá receber o valor da nota F, que é exatamente essa situação aqui, ó. 866, né, a média não vai dar maior ou igual a 7, vai ser um pouco menor do que 7, mas também vai ser maior do que 4, fazendo com que o aluno tenha direito de fazer a F, tá? E é exatamente essa nota aqui que eu recebi, 6 da F, né? Aí, ó, se sua nota da F for menor do que 4, ele está reprovado. Caso contrário, calcula-se a média final, fazendo a média entre a nota da F e da primeira média, tá? E se a média final for maior ou igual a 5, o aluno está aprovado, caso contrário, reprovado. Bom, vamos por partes aqui, tá? A dica que eu dou para essa questão é você vendo todas as possibilidades, você fazendo cada uma delas, tá? Bom, primeiro vamos receber, vou chamar de AP1, AP2 e AP3, tá? Deixa eu trazer mais para cá. Então, questões desse tipo, vocês até já falei, então, só vamos, faça, veja as possibilidades, tá? De cada uma. E aí você vai implementando cada possibilidade, tá? Deixa eu fazer logo a entrada aqui, aí eu te P1, AP2 e AP3. Okay? Então, primeiro, vamos calcular a média desse aluno, tá? A média desse aluno é você somar cada nota e dividir por 3, né? Okay? Isso aqui é a média do aluno. Beleza. Uma das possibilidades que a gente tem que ver aqui, eu até deixei aqui na sequência, ó. Se o valor da média for maior ou igual a 4, ele está aprovado. Tá? Então vamos perguntar, ó, essa média aqui, média, é maior ou igual a 7, né? Se isso acontecer, e aprovado. Né? Peço para imprimir aqui aprovado. Aí eu falei, ó, se sua média for menor que 4, ele está reprovado. Então, ó, caso contrário, né? Ou seja, a média dele não é maior ou igual a 7. Então você pergunta, será que a média dele é menor do que 4? Se isso acontecer, tá? Eu digo que ele foi, cadê? Reprovado. Aí, caso contrário, tá? É exatamente a outra situação aqui, não. Caso contrário, ou seja, a média dele não é maior do que maior ou igual a 7, e nem a média dele ficou abaixo de 4, tá? E aí, nessa situação, ele tem direito de fazer a F, tá? E aqui o importante é você perceber que não precisa estar perguntando aqui, né? Se média do aluno foi maior ou igual a 7 e, na verdade, não, a média do aluno é menor do que 7 e maior ou igual a 4, tá, pessoal? Por quê? Porque se essa condição aqui, a primeira, for falso, quer dizer que a média dele é estritamente menor do que 7, tá? E se essa segunda condição também for falsa, significa que a média dele é maior ou igual a 4. Então, quando ele chegar nesse senão, você já sabe que a média dele é maior ou igual a 4 e menor do que 7. Então, você não precisa estar perguntando aqui no senão se a média dele está dentro daquele intervalo para ele fazer a época, porque as condições sendo falsas já lhe garante isso. Então, eu entrei aqui, essa situação, quando chegar nesse else, é para ele fazer a F, tá? Fazer a F. Então, vamos lá. Vou criar aqui float, nota da F, tá? Eu vou receber isso aqui, ó. F, a F. Recebi a F desse cara. Aí, vamos lá. O programa irá receber o valor da nota da F, tá aqui, acabei de fazer aqui, tá? Aí, vamos lá, ó. Se sua nota da F for menor do que 4, ele está reprovado. Então, vamos lá, vamos perguntar. Será que a nota dele da F é menor do que 4? Se for, vou copiar aqui para ser mais rápido. Ele está reprovado. Tchau.
Caso contrário, vamos nós aqui. Caso contrário, calcula-se a média final, tá? A média final, vou chamar aqui de média final, que é exatamente o que? A média entre a nota da F e da primeira média, ou seja, eu vou pegar a nota da F mais a primeira média e vou calcular a média dessas duas notas, dividindo por 2, ok? Aí é a minha média final para quem vai para F, tá, pessoal? Fica a média das três primeiras notas, né? Da P1, P2, da P3, somado para a sua nota da F, dividido por 2, isso vai ser sua média final. Isso para quem for para F. Né? E aí eu pergunto aqui, ó. Se a média final for maior ou igual a 5, não está aprovado, né? Se média final for maior ou igual a 5, o aluno está aprovado. Caso contrário, ele está reprovado. E aí eu fiz essa questão, vocês podem ver que fez a questão passando por cada possibilidade que foi descrito aqui na descrição, tá, pessoal? Calculei a média das três notas, verifiquei a situação que ele está aprovado, média maior ou igual a 7. Caso contrário, se for falso, situação que ele está reprovado, média estritamente menor do que 4. Caso contrário, fazer a F, receba a nota F. Verifique se essa F for menor do que 4, reprovado. Caso contrário, calcula a média final e verifique se essa média final é maior ou igual a 5, aprovado. Caso contrário, reprovado. Ok, pessoal? Então, sempre que você está numa situação de uma atividade que você tem essas possibilidades, você vai gerando, né, vai implementando cada possibilidade de cada vez. Ok? Perfeito, pessoal? Próxima questão. Aqui é do EMOS, tá, pessoal? No tempo. O EMOS é responsável por fazer a coleta de doação de sangue, tá, pessoal? Uma pessoa, para se tornar doadora, ela precisa responder a um questionário. Dependendo da resposta do questionário, a pessoa pode doar ou não, ok? Isso realmente acontece, tá, pessoal? Quando você vai fazer doação, você vai responder alguns questionários, algumas perguntas, e dependendo da pergunta, a funcionária vai dizer se pode doar ou não, tá? Claro que esse questionário que eu mostrei aqui é fictício, tá, pessoal? Só para atividade. No questionário, a pessoa vai informar seu peso, sua idade, e se está bem alimentado e se tem sintomas de resfriado gripado, tá? Então, são esses três questionários. Uma pessoa estará apta a ser doadora se pesar pelo menos 50 quilos, ok? Se tiver idade entre 16 e 19 anos, ok? E estiver bem alimentado, né? E não está com sintomas de resfriados e gripes, tá? Então, é o programa que recebe as respostas do questionário e diz se a pessoa está apta ou não a ser doadora. Bom, cada linha aqui, nesse meu exemplo aqui, ó, 97,84 é o peso da pessoa, 83 é a sua idade, e 1 em 1 é a resposta se a pessoa está bem alimentada, 1, verdade, ele está bem alimentado, e 0, não, tá? No caso aqui, ele está bem alimentado e, tá, e não está, e, melhor, ele está bem alimentado e não está com sintomas gripais, tá? Nesse segundo cenário aqui, ó, ele está bem alimentado, tá? E está com sintomas gripais, tá? Porque esse aqui é 0 falso, né? E é falso o quê? A resposta de não estar com sintomas de resfriado, tá? Se a resposta é negativa para essa afirmação, significa que ele está com sintomas gripais, ok, pessoal? E para ele ser apto, ele precisa, né, que a resposta seja sim, sim, em tudo, né? E além do mais, a intervalo de idade seja essa e pesar pelo menos 50 quilos. Vamos lá, pessoal. Vou criar aqui peso, tá? Vou criar aqui a idade e vou criar aqui a resposta, vou chamar aqui alimentado e sintomas, mas só de sintomas, tá? Que são sintomas gripais ou resfriado, ok? Vou aqui receber o meu scanf. Olha aqui a sequência, presente é, porque o primeiro vai ser o peso, o que é float, presente D a idade, presente D que é se a pessoa está bem alimentada e presente D se os sintomas gripais, tá? Então vamos lá aqui, ó, presente peso, presente idade, presente alimentado, presente sintomas.
Seja mais para cá, tá? Só para caber tudo aqui na. Ah, não vai caber não, tem muita coisa. Então deixa quieto aqui. Vamos lá. Quando é que a pessoa vai estar apta? Aí vamos lá as condições, tá, pessoal? Você pega aqui e vai implementar o que está descrito aqui, ó. Uma pessoa está apta a ser doadora se pesar pelo menos 50 quilos. Então vamos lá. Peso da pessoa tem que ser pelo menos 50 quilos, ok? Peso da pessoa pelo menos 50 quilos. Essa é a condição. Se tiver idade entre 16 e 69 anos, e aí vamos lá. Será que a pessoa ser doadora, ela precisa ter pelo menos uma dessas condições ou precisa ter todas? Bom, pela descrição, a gente percebe que tem que ter todas essas 4 condições aqui. Pesar pelo menos 50 quilos e tiver idade entre 16 e 69 anos. Então aqui o operador que eu vou utilizar é o I, tá? Operador I. Exatamente eu quero que todas elas sejam verdadeiras. Então vamos lá. Se tiver idade entre 16 e 69 anos, tá? E idade tem que ser maior ou igual a 16 e idade tem que ser menor ou igual a 69 anos. Okay? E as outras condições se estiver bem alimentado, vou usar a minha variável alimentada aqui para ver se está ou não bem alimentado. E eu vou até mudar o nome dessa variável, pessoal. Aqui, ó, se tem sintomas gripais. Isso. Aqui, ó, se tem sintomas gripais, tá? Tem sintomas. Para ele estar apto, ele não pode estar, pessoal, com sintomas gripais, tá? Então, essa variável de sintomas, ela tem que ser igual a 0, tá? Porque repara, a variável sintomas vai me dizer se ele está com sintomas gripais ou não. 1 está, 0 não está. Para ele ser apto, ele não pode estar com sintomas. Então, preciso ver se essa variável de sintomas é falsa. Então, faço aqui, ó, sintomas igual a 0, ou, da melhor forma ainda, né? Eu peço a negação dessa variável aqui, ó, que é esse operador, o símbolo de exclamação, né? Eu estou negando essa variável. Repare, essa variável de sintoma me diz se o cara tem sintomas gripais, tá? Então, quando eu faço isso daqui, ó, eu estou querendo saber se ele tem sintomas gripais, tá? Quando eu faço a negação, eu estou querendo saber se ele não tem sintomas gripais. É verdade que ele não tem sintomas gripais? Já que eu estou negando essa variável de sintomas, verdadeiro, que não tem sintomas gripais, é o que eu estou querendo, ok? Bom, se isso acontecer, se tudo isso acontecer, porque eu estou ligando tudo isso com o operador lógico I, né? Eu vou imprimir está apto. Caso contrário, se qualquer uma delas, for falso, tá, pessoal? Eu vou imprimir não está apto. Deixa eu ver mais a letra aqui, só para ficar bem tudo aqui, tá, pessoal? Prontinho. Acho que é isso aqui. Exatamente, o 20 teste, o 20 passar com sucesso, tá? Beleza, pessoal? Aqui. Próxima questão é o mercantil versão 2, tá? Quando o tempo aqui 3 minutos. Essa é a mercantil versão 2, tá? Vou ser um pouco mais rápido aqui, tá? Só para o vídeo não ficar longo, ok? Mercantil versão 2. E aqui eu deixei um aviso para fazer só essa questão, versão 2, se você fez a versão 1, tá? Bom, aqui vamos ter uma mudança, tá, pessoal, em relação à versão 1. Qual é a mudança? A mudança é o seguinte: o primeiro jogador vai dar o seu chute. A gente vai receber o preço do produto e o jogador vai dar o seu chute. Só que o jogador 2 não vai dar o chute do valor do produto. Ele vai dar um chute dizendo o seguinte, ó. Se ele acha que o valor, o segundo jogador chuta se acha que o valor do produto é maior ou menor que o valor chutado pelo primeiro jogador, tá? Ele vai dizer, ó, que o valor do produto é maior ou é menor que o chute do primeiro jogador. Okay? Aí vamos lá. O primeiro jogador ganha se ele acertar na mosca o valor do produto, né? Ou se o segundo errar a direção do chute. Caso contrário, o segundo ganha. Como assim o segundo errar a direção? Por exemplo, aqui, ó, esse caso daqui, tá, pessoal? O preço do produto foi R$ 1.074,35 centavos. O jogador 1 chutou, né? Que o preço do produto é R$ 1.758,82 centavos. O segundo jogador disse em maiúsculo, significa que o preço do produto é maior do que o chute do primeiro jogador. Só que o preço do produto é menor.
Então o segundo jogador errou a direção, tá? E aí quem ganha é o primeiro, tá? Um outro exemplo aqui, ó. O preço do produto é R$ 191,50. O primeiro jogador chutou que o preço do produto é R$ 934,80. O segundo jogador chutou em minúsculo, que significa que ele chutou que o preço do produto é menor do que o chute do primeiro jogador. E de fato o preço do produto é menor. Então quem ganha é o segundo jogador. Tá? Esse é o cenário aqui, é exatamente quando o jogador 1, tá, ele chuta exatamente, acerta exatamente o preço do produto. Aí no caso, o primeiro jogador ganha. Okay? Então vamos lá, isso aqui. Vou criar aqui a variável float, preço do chute 1, que é o chute do jogador. Minha variável caractere, que eu vou chamar de chute 2, que é o chute do segundo jogador. Lembrando que o chute do segundo jogador não vai ser o preço, vai ser em maiúsculo, para dizer que o preço do produto é maior do que o chute do primeiro jogador, ou M minúsculo, para dizer que o preço do produto é menor do que o chute do segundo jogador, do primeiro jogador, tá? Só que minha entrada aqui, ó. Vai ser %float e %c, porque eu vou ser um caractere, tá? Então aqui eu vou ter o preço, aqui eu vou ter o chute 1 e aqui eu vou ter o chute 2, ok? Lembrando que quando no scan, para receber um caractere, vai %c, tá, pessoal? %c. Então vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui, professor? Bom, primeiro eu vou fazer a situação mais... Repara que eu botei aqui as 3 situações possíveis, né? Vou fazer a situação mais simples, que é quando o jogador 1, ele acerta o preço na mosca, né? Se ele acertar o preço na mosca, eu sei que ele... né? Eu sei que ele ganhou. Primeiro aqui, ó. Caso contrário, então nessa situação aqui eu já sei que ele não acertou, o jogador não acertou o preço exatamente do produto, tá? Então vamos lá, qual é a situação que o jogador 1 ele pode ganhar, tá? O jogador 1 vai ganhar quando o preço do produto é menor que o chute dele, tá? O preço do produto é menor que o chute dele e o chute do jogador 2 foi igual a em maiúsculo, tá? Ou seja, o jogador 2 chutou que o preço do produto é maior que o chute do jogador 1, mas na verdade o preço do produto foi menor. Então nessa situação também o jogador 1 ganha, tá? E caso contrário, tá? Caso contrário, repare que nesse caso contrário eu não preciso ver a situação que o jogador 2 ganha. Qual a situação que o jogador 2 ganha, professor? Não, ainda tem outra situação, né? Que o jogador 1 ganha, né? É quando o preço do produto ele é maior que o chute 1, tá? E o jogador 2 chutou que ele era menor, tá? Ou seja, o preço do produto é maior que o chute 1, tá? E o jogador 2 chutou que era menor. Então, nesse caso, o jogador 1 ganhou. Okay? Caso contrário, aí, nesse caso, qualquer situação diferente, quem ganhou foi o segundo. Para que aqui eu não preciso nem perguntar as situações que o jogador 2 ganha, né? Que é exatamente quando o preço do produto é menor que o chute 1 e o jogador 2 realmente chutou que ele era menor, em minúsculo. Não preciso fazer isso, tá, pessoal? Não preciso tá fazendo essas perguntas que o jogador 2 ganha, porque se eu fiz todas as possibilidades que o jogador 1 ganha, foi exatamente ele acertou na mosca. O preço do produto é menor que o chute 1 e o jogador 2 chutou que é maior. O preço do produto é menor que o chute 1 e o jogador 2 chutou que é menor. Todas as situações que o jogador ganha, o senão que sobra é a situação que o jogador 2 ganha. Então você não precisa mais verificar, tá? Ok? Fica só o senão. Exatamente, 22 de teste, 22 passados com sucesso. Só que aqui eu posso fazer até melhor, né, pessoal? Para não ter esse monte de if else, porque essas 3 situações são as situações que o jogador não ganha.
Então, para ele ganhar, ele precisa que apenas uma delas seja verdadeira. Então, eu poderia juntar tudo isso daqui no mesmo if e ligando, né, com um operador lógico ou. Diminuir mais a letra aqui. E aí eu vou excluir tudo isso daqui, ó. Aqui, ó. Então aqui eu botei no mesmo if tudo, ó. As situações do jogador ganha. Se isso aqui acontecer, ou seja, o preço do produto é igual ao chute do jogador deu, ou isso aqui aconteceu, o preço do produto é menor que o chute do jogador 1 e o jogador 2 chutou que é maior, ou, né, ou o preço do produto é maior que o chute 1 e o jogador 2 chutou que era menor. Então são as três situações que o jogador 1 ganha. Aí você pode colocar tudo no if, um único if com o operador lógico ou, e aí você deixa o senão para o segundo. Okay? As duas situações são corretas, tá, pessoal? Essa daqui é melhor porque você está usando os operadores lógicos. Okay? São essas três questões, pessoal. É isso. E até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Falou.